cárie dentária em crianças pode ocorrer em todas as superfícies de todos os dentes. Entretanto, existe uma hierarquia nos dentes e superfícies atingidos, que pode variar de acordo com a idade, a cronologia de erupção dentária e práticas alimentares. De acordo com a distribuição das lesões de cárie na dentição decídua, assinale a alternativa correta. E, né, para quem já assistiu minha aula, sei que hoje aí o Marcelo já assistiu a aula minha, eu sempre falo, levem canetinha, lápis, grifem aquela folha de perguntas, vocês podem riscar, anotar, anotem o que a questão está pedindo. A FAUEL, por exemplo, ela tem o hábito de pedir muito questões incorretas. Então, você está lá marcando correta, correta, nisso vem uma incorreta. Nosso cérebro é programado para procurar a correta. E às vezes você está com pressa e vai fazer uma questão que é para marcar incorreta, você leu a primeira certa, já assinala, vai para outra e acaba errando a questão. A FAUEL, ela pergunta muito a incorreta, qual que está errada. Então, risquem a prova de vocês para ver o que a questão está pedindo, tá? Então, aqui no caso, ele quer a correta dessa hierarquia, né? Então, criança pequena, bebezinhos, o que você tem dente irrompendo? Você tem os incisivos inferiores, centrais, depois os centrais superiores, os laterais superiores, os laterais inferiores, aí pula canino, irrompe primeiro molar, depois irrompe os caninos, para depois irromper o segundo molar. Então, geralmente, a cárie, o bebê que tem cárie, ele vai seguir nesse padrão. Ele começa a ter cárie nos incisivos, depois que irrompe os molares, nos molares, e assim por diante, tá? Sendo que os incisivos inferiores são os dentes menos acometidos sempre, isso nos adultos e nas crianças, porque você tem a proteção da glândula sublingual, que está ali embaixo da língua, que secreta a saliva, fazendo um efeito muito rápido de lavagem, de tamponamento ali naquela região. Então, quando um paciente ele tem cárie nos incisivos inferiores, seja bebê, seja adulto, é porque o risco de cárie, por algum motivo, ele é muito alto, tá? Então, é aquele paciente que já está estourando aí no risco de cárie. Então, vamos ver as alternativas. Os molares inferiores são normalmente os primeiros dentes a serem atingidos pela cárie precoce da infância. Lembrando que hoje a gente não chama mais de cárie precoce da infância, tá? A gente chama cárie da primeira infância. A gente teve já muitos nomes, né? Então, antes era cárie de mamadeira e cárie rampante, aí veio a cárie precoce da infância, hoje a gente, desde 2019, essa questão é de 2019, então óbvio que não tinha dado tempo de atualização. Em 2019 saiu a Declaração de Bangkok, que o nome hoje universal é cárie da primeira infância, tá? CPI, cárie da primeira infância. Então, não muda nada na resolução dessa questão. Essa questão está dizendo que os molares inferiores, essa alternativa está dizendo que os molares inferiores são os primeiros a serem atingidos. E não, né? Você tem primeiro irrompimento dos incisivos. Então, aqui já está errado, tá? Então, eles não são normalmente os primeiros dentes a serem atingidos. Então, errado. 2. Em crianças com menos de 2 anos de idade, as superfícies oclusais de molares superiores podem contribuir com mais de 90% total das lesões. Não, essa também está errada. Primeiro porque uma criança com menos de 2 anos, geralmente não tem nem o segundo molar, ela tem muito mais incisivos do que, por exemplo, incisivos do que molares. Então, aqui já está errado, tá? C. A região desmineralizada inicialmente se apresenta na forma de mancha branca, próxima à região oclusal incisal. Essa daqui eu vou deixar um adendo, tá? Já vou dizer para vocês que ele considera essa daqui incorreta, porque geralmente a região que se apresenta na forma de mancha branca, geralmente ela está ali próximo à cervical, tá? Na incisal não, então aqui por isso que ela já está errada. Pode aparecer na oclusal, mas lembra que os molares, eles não são os primeiros dentes a serem atingidos, e normalmente é uma lesão de mancha branca, em formato de meia-lua, onde? Na cervical. Então, começa na cervical dos incisivos, que são os primeiros dentes a serem irrompidos, e quando você tem molar, ela pode estar tanto na oclusal, que aí estaria certa, como também na região cervical. Então, isso daqui é errado pelo fato que está dizendo incisal, tá? E seria cervical.
E a D, os incisivos inferiores, em geral, permanecem sem lesão devido à sua proximidade dos dutos de excreção das glândulas salivares submandibulares e sublingual. Perfeito. Então, a D está corretíssima, alternativa D de dado.